Henry diz a Seida que falou com a mãe dela e ela disse que vai para Istambul no verão. Seida fica feliz, pois pensa que vai poder ficar com o filho durante o verão. Arda diz que não, que o Arda vai chegar com a mãe dela e ele vai alugar um apartamento para eles. Seida pergunta por que isso e para quê. Henry diz: não sei, não será porque eu sou o pai do Arda? Eu vou agendar uma consulta no médico e também vamos procurar uma escola especial. Seida pergunta por que a mãe e o filho não ficam com ela para ele não gastar. Henry diz que fez um trato com Guten e que, na opinião dele, o Arda vai estar melhor junto com a mãe dela, que a vida dela é muito complicada, tem dias que ela não consegue fazer nada, e pergunta se ela não lembra quando a Elis morreu. Seida diz que vai se sentir melhor com o Arda ali com ela, que eles têm uma conexão muito boa juntos e ele vai ver só como as coisas melhoram quando o Arda ficar com ela. Henry diz que precisa ir, mas combinou de levar o Arda de volta amanhã. Ele dá um beijo no menino e sai. No dia seguinte, Sarp leva os brinquedos de Nissan e Doruk para o apartamento deles. Doruk e Nissan insistem para a mãe deixar o pai tomar o café da manhã com eles e ela cede. Enver diz a Atice que a Sirene precisa de acompanhamento, mesmo que não exista um remédio para a maldade. Atice diz que finalmente eles concordam nisso. Enver diz: a gente já fez tudo o que podia, mas não adiantou. Então eu acho melhor Sirene mudar dessa casa para outro lugar. Atice pergunta o que ele quer dizer com isso. Enver diz que é melhor ela sair caso não esteja doente. Sirene vai para a sala e para ao escutar os pais conversando. Sirene escuta Enver perguntando se Atice quer aturar ela espalhando maldade por aí pelo resto de suas vidas. Diz que ela estragou a festa do filho da Barra, o que era para ser uma festa alegre, ela conseguiu estragar tudo. Atice diz: a culpa não é só dela, a Barra também tem muitos problemas. Enver diz: Atice, não venha agora defender a Sirene. Você não tá vendo como é? Eu não disse que ela já vai embora. Atice diz: eu entendi o que disse, que vamos pedir para ela mudar, caso do tratamento não funcionar. Sirene entra no quarto dos pais sem bater e pergunta o que está acontecendo ali. Ela diz: vocês estão aí discutindo o que vão fazer comigo? Por acaso sou um bicho de estimação? Vocês podem me mandar para um abrigo então? Eu não acredito nisso. Com certeza você não é, demônio. Quem teria um capiroto como você como bicho de estimação? Credo, inclus. A Tice vai atrás dela dizendo: filho, seu pai não quis dizer isso. Sirene pergunta o que fez agora. A Tice diz que ela fala coisas desagradáveis e fica causando um problema atrás do outro para todos. Sirene diz: então eu que causo problemas? Acha que eu sou a única que causa problemas nessa casa? E vocês não colocaram um abusador como o Sarp para morar aqui em casa, hein? Ele não passou uns dias enfiado aqui dentro depois de tudo que eu passei com ele? Quem é cheio de problemas e adora usar isso como desculpa é abarrar pra tudo. Você gosta mais daquela sem vergonha do que de mim, mãe. Até aquele Nezir, um assassino, é muito bem tratado nessa casa. Mas e eu, que sou sua filha, pra mim aqui não tem lugar. Eu sou a única pessoa que não é bem-vinda aqui nesse lugar. Manipuladora nojenta, Sirene começa a chorar e diz: tá certo que eu nunca me senti querida nessa casa, só que agora passou dos limites, tá bom? Se vocês não me querem aqui, eu vou embora. A Tice diz que se ela tiver algum respeito por ela, que não vá pra lugar nenhum e fique ali. Enver vai até elas e diz: a Tice, deixa ela ir pra onde ela quiser agora. A Tice diz: Enver, por favor. Enver pergunta se a Tice perguntou de onde Sirene tirou dinheiro para comprar a barraca para as crianças e diz que ficou com isso martelando em sua cabeça ontem à noite. Sirene diz: Swat que me deu. E qual o problema nisso? Ele me deu dinheiro porque quis. Eu fui pedir trabalho, mas ele não me deu por causa da filha, mas ofereceu dinheiro e eu aceitei, entenderam? Qual o problema nisso? A Tice diz que não tem problema. Enver diz: não tem problema? Você acha bonito? Se acha isso certo, imagina o resto. A Tice pede para ele dar licença um pouco, que ela quer conversar com a Sirene. Enver diz: o que você quer falar? O que você quer falar? O que adiantou falar até agora, hã? Entra num ouvido e sai no outro. A Tice diz: Enver, por favor, dá licença. E fecha a porta. Sirene diz: velho idiota. Abismada com o que houve, a Tice diz: o que falou do seu pai? Chamou ele de quê? E dá uma bofetada na cara dela. Sirene fica surpresa com a reação da mãe. Pega a mala e sai sem dizer mais nada. A Tice diz a Enver que deu uma bofetada na Sirene, não aguentou. E acha que agora ela passou dos limites. Mas pensa em pedir desculpas e para ela ficar. Enver diz que ela fez muito bem, que se fosse ele teria feito pior ainda, que não aguenta mais a Sirene ali dentro,
É como se tivessem com uma cobra. Ela é uma cobra venenosa. A Tice liga para Sirim, mas ela não atende a ligação. Sirim liga para a SWAT. Diz que aconteceu uma coisa horrível. Ela não sabe o que vai fazer agora, só pensou em ligar para ele e pergunta se ele pode ajudá-la. SWAT está com perigo na sua frente e diz: Não, eu não posso te ajudar, Sirim. Não me liga mais. Eu não quero falar com você. Nem quero te ver mais. E desliga na cara dela. Sirim diz: Eu não acredito. O que eu vou fazer agora? De repente ela pensa um pouco e diz para o motorista ir para a Tarlabase. Doruk diz à mãe que quer levar o seu cavalo para a escola também. Sarp se lembra de que quebrou o brinquedo do menino e fica sem graça. Doruk e Nissan perguntam para o pai pelo cavalo que o Arif deu. Bahá diz que deve estar por ali e ela e Doruk começam a procurar. Eles não encontram. Bahá diz que deve ter ficado na casa do pai e depois eles buscam. Sarp diz que trouxe tudo que estava lá. Não viu, mas vai dar uma olhada lá em cima e sai. Sozinho, Sarp se pergunta o que faz agora. Bahá liga para a mãe e pergunta se o cavalinho que o Arif deu para o Doruk ficou lá. A Tice diz que não sabe que cavalo é esse. Enver diz para a Tice não ficar encobrindo ninguém e falar logo a verdade para Bahá. O Sarp perdeu a cabeça e destruiu o cavalinho. Sarp escuta tudo o que Enver diz. Sarp volta e diz a Bahá que não achou. Bahá agradece a mãe e diz que daqui a pouco vai para lá. Aí elas conversam. Bahá diz a Doruk que o cavalinho não está na casa dos avós dele. Doruk diz: vai ver o Arif guardou na casa dele. Bahá diz que pode ser. Sarp diz: por que estaria na casa dele, filho? Bahá diz: vamos lá perguntar para o Arif. E sai com Doruk. Nissan pergunta se o pai jogou o brinquedo fora. Sarp diz: não, filho, por que eu faria isso? Você acha mesmo que eu faria isso? Bahá diz a Arif que não acharam o cavalo que ele deu para o Doruk e ele quis ir lá perguntar se não estava com ele. Arif diz: não, por que estaria aqui? Doruk fica triste. Arif diz para ele não esquentar que vai aparecer logo e que se ele não achar, compra outro para ele. Doruk diz que não quer outro, quer só aquele e ele chama Beagle. Doruk diz ao pai que também não estava na casa do Arif. Sarp diz que tudo bem, que compra um para ele. Ao ficarem sozinhos, Sarp pede desculpas a Bahá. Diz que ficou muito nervoso na hora e acabou quebrando o brinquedo, mas vai comprar outro. Bahá diz: então ficou nervoso e se achou no direito de destruir o brinquedo? E eu posso saber por que ficou tão nervoso? Porque eu posso te garantir que eu tive um dia do cão, enquanto você estava na delegacia resolvendo uma simples confusão por causa do seu nome. Me fala por que você ficou tão irritado? Sarp diz: porque os policiais encontraram o corpo da minha mãe, e daí eles me pediram uma prova de DNA para ajudar com a investigação. Foi por isso que eles me levaram. Bahá fica surpresa e diz: como assim? Sarp diz: mataram a minha mãe e enterraram o corpo em outra cova. Ela foi enterrada em um lugar que tinha o seu nome e o nome dos meus 2 filhos na lápide. Na mesma lápide que eu ia chorar quando eu pensava que todos vocês tinham morrido. Mas eu não fiquei surpreso com a notícia, porque eu já tinha encontrado o corpo dela quando eu cavei lá, para ter certeza que não eram vocês. Ela estava morta há poucos dias. Não foi difícil reconhecer a minha mãe. Bahá diz que não sabia disso e que pensou que fosse alguma confusão com o nome dele. Sarp diz que ela podia ter perguntado e se afasta, triste. Arif vai até o apartamento de Sarp e pergunta o que ele fez. Sarp diz: eu quebrei tudo. Tá fazendo o que aqui, Arif? Tá querendo que eu quebre a sua cabeça igual eu fiz com o cavalo? Arif diz: você ficou maluco? Como faz essas coisas e com seu próprio filho? Anda, vai buscar esse cavalo onde estiver. Sarp diz: eu quebrei tudo, você não escutou? Eu quebrei tudo. Você entendeu, Arif? Eu quebrei batendo no chão porque eu não quero meu filho brincando com nada que você comprou. Eu acho bom você não comprar mais nada para minha esposa e nem para os meus filhos nunca mais. Arif avança sobre ele dizendo: o que você falou, seu idiota? Os dois começam a brigar e Nissan, Doruk e Bahá escutam o barulho. Nissan pergunta à mãe o que é. Bahá diz que acha que o pai dela está arrumando os móveis. Liga a televisão para eles não ficar ouvindo o barulho e diz que vai ver se o pai deles está precisando de ajuda. Seida sai e pergunta a Bahá o que aconteceu. Bahá diz: o que você acha? Eles estão se matando. E elas sobem correndo para o apartamento do Sarp. Bahá e Seida conseguem separar Sarp e Arif. Seida diz para Arif tentar se controlar. Sarp diz:
Ele veio aqui só para me atacar. Mas claro, como sempre, o culpado de tudo sou eu, não é mesmo? Arif diz, você quebrou o meu cavalo. Olha, Arif, mais uma vez fico do lado do Sarp. Achei horrível essa sua atitude. Não concordo que o Sarp tenha quebrado o cavalo, mas você está exagerando demais porque está morrendo de ciúme da Bahá. Muito feio isso que você fez. Bahá diz para Arif, fica quieto, chega. Sarp diz, não vem comprar presente para os meus filhos e nem colar em forma de coração para você, dar para minha esposa. Ele arranca o colar do pescoço de Bahá e joga em Arif. Furioso, Arif diz que ele vai ver. Bahá grita, ah, chega, chega. Chega dessa história de colar e desse maldito cavalo. Vocês só vão chatear os meus filhos se comportando dessa maneira. Arif diz, então explica isso para ele. Bahá diz, é bom prestar atenção e isso é para vocês dois. O que você veio fazer aqui, Arif, só pode ter vindo para arrumar confusão. Parecendo um bebê chorão, Arif diz, eu vim aqui saber onde que tá o cavalinho do Doruk. Mas ele quebrou tudo, esse infeliz. Continuo torcendo pro Arif ficar com a Bahá, gente, mas não tô gostando nada do comportamento que ele vem tendo. Tá muito mandão. Acho que não era pra tanto. Ave Maria. Arif começa a ir pra cima de Sarp novamente. Bahá diz, já chega, parou. Eu não aguento mais isso. Vocês dois. Você, Arif, é como se fosse um irmão pros meus filhos e você é o pai deles. Mas tirando isso, eu não tenho nenhuma relação com os dois. Não tem lugar na minha vida pra nenhum dos dois. Pra homem, pra casamento, pra namoro. Nada disso está no meu destino e, sinceramente, eu já cansei. Eu não quero mais lutar contra isso. Então é melhor vocês não perderem tempo. Eu não quero saber de vocês dois. A única coisa que eu quero agora é que os meus filhos fiquem bem. Os dois com saúde, felizes e numa boa. E a minha saúde. Mas assim é difícil porque eu não tenho paz com vocês. Bahá olha para Sarp e diz, eu não te quero. Depois olha para Arif e diz, nem você. Ficou claro? Você entendeu? Eu não quero mais nenhum dos dois e não pretendo mudar de ideia para o resto da vida. Então é melhor vocês pararem de brigar. As crianças ouviram toda a briga de vocês e eu já não aguento mais ter que mentir para eles. Bahá vai embora. Seida olha para Arif e diz, quantos anos você tem? Depois para Sarp diz, deviam ter mais vergonha. Seida diz para Arif ir para casa. E ele sai. Ela pega o colar de Bahá e sai logo atrás dele. Bahá diz aos filhos que foi mesmo o que ela pensava. O papai estava arrumando os móveis e foi por isso que fez tanto barulho. Seida conta para Bahá sobre a conversa que teve com ele a respeito do filho. Bahá diz que ela é uma boa mãe e para encarar pelo lado bom, o Arda vai passar o verão inteiro pertinho e ela vai poder ver o filho quando quiser estar com ele. Todos podem passear juntos. Seida diz que é verdade. Sirin chega ao edifício palácio. Sobe. Olha para o andar onde fica o apartamento de Sarp e sorri. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.